Olá, voltamos com grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Bom, na unidade anterior nós vimos o que significa proporção, que é uma igualdade entre duas grandezas. Para entender o que são grandezas diretamente e inversamente, nós vamos ver basicamente dois exemplos. E daí é possível ter uma ideia do que se trata. O exemplo inicial em questão é com relação a uma porção de uma certa ração. Você pode entender ração, mas pode entender qualquer outro alimento, né? E o seu valor energético, né? Nesse produto especificamente, uma porção de 2 gramas, ela tem 6 quilocalorias de valor energético. Uma porção de 4 tem 12, uma porção de 9 tem 27. Esses valores você pode adquirir atrás da lata, né, da ração, na lata do nutriente ou então do alimento que você esteja comprando. Aqui é um exemplo clássico de grandezas diretamente proporcionais. Observe que quando aumenta uma grandeza, a outra também aumenta na mesma proporção. Aqui aumentou, aqui aumentou, aqui aumentou, aqui também aumentou. Ok? Mas o que eu digo aumentar na mesma proporção? Porque os quocientes entre essas grandezas precisam ser iguais. Quando eu pegar o 2 e dividir por 6, tem que dar o mesmo valor de 4 para 12, de 9 para 27. Ou seja, ao dividir uma grandeza pela outra, o resultado precisa ser o mesmo. Nesse caso, o resultado é 2 para 6, simplificando, dá 1/3. 4 para 12 dá 1/3, 9 para 27 simplificando também dá 1/3. Esse 1/3 nós chamamos de constante de proporcionalidade. Tá? Aí essa constante pode ser o contrário, eu posso pegar o valor energético e dividir pela porção, ficaria 6 por 2, 12 por 4, 27 por 9, e essa constante passaria a ser 3, né? Que é o inverso de 1/3, porque eu já estou pegando de ordem inversa as grandezas, mas continuam aqui diretamente proporcionais, ok? Agora vamos a um exemplo de grandezas inversamente proporcionais. Gente, só para fixar as ideias, tá? Voltando aqui um pouco, questão do diretamente proporcionais. As divisões entre as grandezas, tá? Que fique claro. Grandezas diretamente proporcionais e diretamente proporcionais. As divisões entre as grandezas são constantes, tá? O mesmo valor, tá? Já grandezas inversamente proporcionais, não. Olha esse exemplo aqui de uma ração, tá? 100 kg de uma ração, tá? E sua durabilidade, tá? A durabilidade de 100 kg de uma ração com relação à quantidade de animais, ou seja, quanto tempo durou essa ração de acordo com a quantidade de animais. Quando eu tinha 4 animais, durou 6 dias. Aumentou para 8, diminuiu para 3. Aumentou para 12, diminuiu para 2. Observem que são um exemplo clássico de grandezas inversamente proporcionais. Por que inversamente proporcionais? Porque ao aumentar uma grandeza, a outra está diminuindo. Aumentou nesse intervalo aqui diminuiu. Então são grandezas inversamente proporcionais, tá? O que é igual nas grandezas inversamente proporcionais? São os produtos, tá? Quando eu multiplicar uma grandeza pela outra, sempre vai dar o mesmo valor. Observe. Sempre vai dar 24. 4 vezes 6, 24. 3 vezes 8, 24. 8 vezes 3, 24. 12 vezes 2, 24. Então, no caso, se você perceber que as duas grandezas são inversamente proporcionais, o que é igual? Os produtos, as multiplicações entre as duas grandezas são iguais, tá? Recapitulando, se você perceber que são diretamente proporcionais, ou seja, aumenta uma, a outra também aumenta, então
as divisões são iguais. Quando você perceber que uma grandeza aumenta e outra diminui, ou uma diminui e a outra aumenta, os produtos, as multiplicações entre essas duas grandezas é que são iguais. Ok? Pois bem, para saber se são diretamente e inversamente, você pode fazer hipóteses, tá? Essas grandezas, elas são bem conhecidas, tá? Ninguém vai dar uma grandeza, por exemplo, física desconhecida, de impulso, de fluxo, né? Ou de carga elétrica, de qualquer coisa que você não saiba o que é, para você verificar se são diretamente ou inversamente proporcionais. Normalmente são grandezas matemáticas e físicas do nosso dia a dia. Então é perfeitamente possível você sugerir, hipoteticamente, que uma quantidade esteja aumentando, tá? E se a outra diminuir, você já sabe que são grandezas inversamente proporcionais e já sabe que os produtos, as multiplicações entre as duas grandezas é que são iguais. Porém, se hipoteticamente você fizer com que aumente uma grandeza e a outra diminuir, aí você tem o exemplo também de inversamente. Agora, se você aumentar e a outra também aumentar, aí você tem um exemplo de grandezas diretamente proporcionais, tá? Então você pode sugerir que uma grandeza esteja aumentando e ver o que acontece com a outra, ou você pode sugerir que uma esteja diminuindo e ver o que acontece com a outra grandeza. Se você aumentou e a outra diminuiu, é inversamente. Se você aumentou e a outra também aumentou, é diretamente. Se você diminuiu e a outra aumentou, é inversamente. Se você diminuiu e a outra também diminuiu, então são diretamente, tá? Se percebeu que são diretamente, ou seja, uma aumentou a outra também, ou uma diminuiu a outra também, o que são iguais? As divisões são iguais entre as grandezas. Se você percebeu que uma aumentou, a outra diminuiu, ou que você diminuiu um e a outra aumentou, então são inversamente proporcionais. O que são iguais quando são inversamente proporcionais? São os produtos, as multiplicações entre as grandezas é que são iguais. Tranquilo? Então vamos lá, um exemplo. Espero que tenha ficado bem claro essa parte aí de grandezas diretamente e inversamente proporcionais, tá? Sempre faça simulações, sempre faça com que uma grandeza hipoteticamente esteja aumentando, ou se de fato estiver aumentando também, porque você vai analisar os dados da questão e ver o que acontece com a outra grandeza, tá? Vamos ver isso na prática que fica mais fácil de entender. Primeiro exemplo, 8 pintores pintam uma casa em 12 dias. Quantos dias serão necessários para pintar a mesma casa se a quantidade fosse de apenas 3 pintores na mesma proporção? 8 pintores é uma grandeza referente à quantidade, né? E pinta uma casa em 12 dias, dias é uma grandeza relacionada ao tempo. Tá? Grandezas relacionadas ao tempo precisa ter um cuidado específico, porque no nosso cotidiano, né, na linguagem comum, nós dizemos que ele pintou mais rápido, relacionando a expressão mais rápido com o tempo, tá? Mas quando você fala mais rápido, você não está falando fisicamente, matematicamente, de tempo, você está se relacionando, está exemplificando um fato relacionado à velocidade e não ao tempo, tá? Então, quando você diz, é errado dizer mais rápido, porque velocidade e tempo são grandezas inversas. Então, se você falar mais rápido, você vai ter problema quando você tiver a analisar alguma coisa envolvendo tempo. Você esqueça essa história de mais rápido e menos rápido. Se for tempo, se for velocidade, não tem problema nenhum, tá? Porque normalmente no dia a dia se relaciona o tempo com a história de mais rápido e menos rápido. Na verdade, é uma grandeza de velocidade. O que eu quero dizer com isso? Você tem que pensar assim: são 8 pintores, pintam a casa em 12 dias. Se eu aumentar essa quantidade de pintores,
Eu vou pintar essa casa em menos tempo ou mais tempo? Observe a pergunta que eu faço a mim mesmo. Em menos tempo ou mais tempo? E não mais rápido ou menos rápido. Tem que ser tempo, ok? Se são 8 pintores e eu pinto a casa em 12 dias, se eu aumentar a quantidade de pintores, eu vou pintar essa casa em menos tempo, porque tem mais gente trabalhando. Então, mais pintores, menos tempo. São grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Se são inversamente proporcionais, o que está valendo? O produto entre as grandezas. Esse produto entre as grandezas são iguais, se essas grandezas forem proporcionais. Aqui está dizendo claramente que está na mesma proporção, tá, gente? A partir de agora, não há mais necessidade de dizer que está na mesma proporção, tá? Porque nós estamos estudando grandezas diretamente inversamente proporcionais. Então, todos eles serão na mesma proporção, seja para mais, seja para menos, ok? Então, nós vamos tirar sempre essa expressão na mesma proporção, porque a partir de agora trataremos todas as questões, todos os exemplos, seja nos exercícios ou seja mesmo nos exemplos, como grandezas proporcionais, tá? Como é que eu resolvo isso aqui? Bom, eu já percebi que são inversamente proporcionais. Se são inversamente proporcionais, os produtos são iguais. Então eu faço o seguinte: 8, que é a quantidade de pintores, vezes 12, eu tenho que multiplicar uma grandeza pela outra. Tem que ser igual à quantidade de dias, que eu não sei quanto é, que eu vou chamar de x, vezes a quantidade de pintores. Tá? Então são 8 pintores, 12 dias. Quantos dias? 3 pintores. Eu faço, como os produtos são iguais, recapitulando aqui, fica assim, ó. 8 vezes 12. Essa aqui é a quantidade de pintores, esse aqui é o tempo, aqui é pintores, aqui é tempo. Faço de novo pintores. Quantos pintores são agora? Baixou para 3 apenas. Aí eu coloco 3 pintores vezes... Quanto é que é o tempo agora? Eu não sei. Está perguntando quantos dias são, então eu coloco x. Mas observem que continua sendo pintores aqui na frente e aqui tempo logo em seguida. Essa ordem aqui também tanto faz, né? Vale a propriedade comutativa para a multiplicação, tá? Então o importante é, gente, se você vai resolver isso aqui e já percebeu que são inversamente, os produtos são iguais, o produto você tem que multiplicar uma grandeza pela outra, não vai multiplicar a mesma grandeza, são grandezas diferentes, tá? Tem que multiplicar uma grandeza pela outra. E aqui também, mas essa ordem tanto faz, tá? Vai continuar sendo igual, tá? Como é que eu resolvo isso agora? 3 vezes x, 3x. 8 vezes 12, 96. Eu posso fazer essa troca aqui tranquilamente, né? Porque uma coisa é igual a outra, 3x é igual a 96, 96 é igual a 3x. Eu posso inverter isso aqui tranquilamente. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Então 96 dividido por 3 vai dar 3 vezes 3 dá 9, 32. 32, o quê? Dias. Significa o seguinte: se na mesma proporção 8 pintores pintam a casa em 12 dias, né? Então se eu tiver somente 3 pintores, eu vou levar 32 dias para pintar essa mesma casa, tá? Fique claro que eu montei essa equação aqui baseado no que? Primeiro eu fiz um teste aqui hipotético aumentando a quantidade de pintores. Se eu aumento a quantidade de pintores, diminui o tempo. Eu pinto a casa em um intervalo de tempo menor. Então são grandezas inversamente. Mas esse ato de aumentar foi hipotético. Eu poderia ter pensado aqui diminuiu de 8 para 3. Tá? Eu poderia pensar também em diminuir. De 8 para 3, diminuiu a quantidade de pintores. Ó, tem menos gente trabalhando, menos gente pintando. Então vai levar mais tempo. Menos pintores, mais tempo. São grandezas inversamente, ou seja, da mesma forma.
né? Você pode fazer hipóteses, você pode seguir os dados do exemplo, você sempre vai chegar à mesma conclusão. Mas, professor, para que essa análise? Para saber se são diretamente ou inversamente. Se for inversamente, você faz os produtos iguais. Se for diretamente, você faz as divisões iguais. Pronto. Divisões entre as grandezas, produto entre as grandezas. Segundo exemplo. João e Paulo foram almoçar em um restaurante self-service. Sem saber o preço do quilograma da comida, João se serviu primeiro pagando R$12 pelo seu prato de 380 gramas de comida. Quanto Paulo deverá pagar em seu prato que pesava 420 gramas? Bom, as grandezas claramente envolvidas aqui são preço, peso. Estou colocando aqui vezes, mas não significa que são diretamente ou inversamente, né? Que é só para dizer que são duas grandezas. Tranquilamente, essas são as duas grandezas envolvidas. Vamos saber se são diretamente ou inversamente proporcionais. Observem que se eu aumentar o peso do meu prato, quanto maior for o peso do prato, maior é o preço. Quanto menor o peso do prato, menor é o preço. Ou seja, estão diretamente interligadas em termos de aumentar ou diminuir. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Como são diretamente proporcionais, o que são iguais? As divisões são iguais. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar o preço de um prato, dividir pelo seu peso. Eu vou pegar o preço do outro prato, que eu não sei quanto é, que eu vou chamar de X, e dividir pelo seu peso. Observem que aqui, gente, tem que observar a ordem, tá? Aqui é preço por peso. Aqui também tem que ser preço por peso, tá? Se deixar preço por peso e depois inverter peso por preço, vai dar errado, tá? Aqui não vale a propriedade comutativa, então tem que prestar atenção na ordem. Aqui é preço e aqui é peso, tá? Então aqui também desse outro lado precisa ser dessa forma. Então nós temos então, resolvendo, já percebemos que são grandezas diretamente proporcionais, valem as divisões de igualdade de razões, produto dos meios pelos extremos, 380 vezes x, 380x e 12 vezes 420. Aí eu tenho 12 vezes 420, eu vou dividir por 380 e corta 0 com 0. 380 que virou 38, 38 é 2 vezes 19, né? Então fica assim, 2 vezes 6 vezes 42 dividido por 2 vezes 19. É só para simplificar as continhas aqui, né? Ficou 6 vezes 42, 2 vezes 6 dá 12, 6 vezes 4, 24, 252 dividido por 19. Tá? Pode fazer essa conta aqui direta, que eu quis cortar um 2 com 2 para simplificar. Isso aqui vai dar 252 dividido por 19, então 1 vezes 19 é 19, sobra 6, baixo 2, 62, vai dar 3, né? 3 vezes 19, 57, dá 5, né? Então se dá 5, coloca vírgula, 50, 2 vezes 19 passa, 3 passa 2, 2, 19, 38, 12, dá 120. Aqui vai dar 19 vezes 10, 190, 5 dá 100, quase 100, dá 195, então é 4, bora ver, 4 vezes 9, 36, 4 vezes 1, pronto, 5, não, aqui é 120, né? Então pode ser 5, 6, bora ver, 6 vai dar 54, 6 vezes 1, 114, aqui é 120, então deu R$13,26. Esse é o preço que vai acusar lá na balança do Paulo, né? Quando ele colocar o seu prato lá de 420 gramas. Esse aqui é um exemplo clássico de grandezas diretamente proporcionais. As divisões são iguais, tá? O que é interessante, gente, aqui é o seguinte. É porque a simplicidade se dá porque você tem unicamente duas grandezas. Quando você tem 3 ou mais, o negócio complica.
Porque você não sabe se você vai. Porque você pode ter, numa mesma questão, grandezas diretamente e inversamente proporcionais, porque são mais de duas grandezas. Então, uma hora você não sabe se vai fazer as divisões iguais, ou uma hora você não sabe se vai fazer as multiplicações iguais. Então, para resolver esse impasse, nós usamos um dispositivo muito prático que se chama regra de 3 simples e que será o nosso objeto de estudo na próxima aula.